Queridos irmãos, vamos sempre aprender mais de Deus para aprender a tomar a decisão certa na hora que a gente precisar. Temos que tomar sempre decisões e se a gente aprender a ser dirigido por Deus, todas as decisões vão dar certo e a gente vai ser mais que vencedor. Esse é o sonho do coração de Deus, nos fazer mais que vencedor. Ele quer nos fazer um sucesso. Vamos a mais um, como ser dirigido por Deus. Seguindo o testemunho. Salmo 18, 28. Porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Deixamos aquela igreja. Certos líderes denominacionais pediram-nos que aceitássemos outra igreja para preencher uma vaga temporária. E assim fizemos. Enquanto orava no meu escritório, ficava com uma preocupação espiritual para voltar àquela igreja que deixamos. Como resultado da prova da lã, não tinha acabado o que Deus queria que eu fizesse lá. Normalmente isso acontecia. Enquanto eu orava em outras línguas a respeito no meu sermão e dos cultos de domingo, lembrei-me quando oro em línguas, o meu espírito ora. E o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ficava com tanta preocupação espiritual pela igreja, a qual deixava há mais de 2 anos, que me levantava de um só pulo e saía correndo do aposento para fugir daquele fardo. Certa vez, ao lado da igreja, pensei: como fiquei aqui fora? Para chegar naquele lugar, tinha de correr para fora do escritório da igreja, atravessar o auditório e sair pela porta lateral. Mas não me lembro de ter feito aquilo. Estava com tamanha preocupação espiritual por aquela igreja e procurava fugir dela. Não queria voltar para lá a fim de pastoreá-la. Finalmente, após ter passado 30 dias, eu disse: Senhor, está falando comigo para eu voltar para lá? Estás procurando oferecer-me orientação? Depois eu disse: fala com a minha esposa. Ela pode escutar também. Certa manhã, enquanto lavávamos a louça, eu disse à minha esposa: querida, se o senhor disser alguma coisa, deixa-me saber disso. Nada mais contei a ela. Depois, aguardei mais 30 dias. Você não precisa apressar-se em relação às coisas certas do Senhor, pois a Bíblia diz: aquele que crê não se apressa. Isaías 28:16. A fé não se apressa. O diabo procurará empurrar você. Dirá: apresse-se, apresse-se. Mais pressa. Ele procurará exortar você para fora da fé, para a dúvida, a descrença e afastá-lo da orientação de Deus. 30 dias mais tarde, quando eu lavava a louça e ela enxugava, eu disse: o Senhor tem falado com você? Ela respondeu: se ele tem falado, não tenho consciência disso. Cheguei um pouco mais perto do assunto para ela revelar seus pensamentos. O Senhor lhe falou algo a respeito da nossa volta para a Igreja X? Citei o nome para ela.
disse ela. Pensava que era apenas eu. Bem, falei, vamos analisar o que você quis dizer com a palavra eu. Se quis dizer a carne, está correto, mas trata-se do eu real, o verdadeiro eu, o homem interior. Lembre-se de que o Espírito é a lâmpada do Senhor. Logo, não é apenas você, é o Senhor acendendo a lâmpada. Quero fazer-lhe uma pergunta, disse a ela, de modo que possamos averiguar exatamente de que se trata. Do ponto de vista físico, mental, meramente falando de modo natural, você quer voltar para lá? Oh, não, ela respondeu. Não poderia ter sido você, não é? Teria sido melhor dizer, não poderia ter sido a carne, o homem natural, o homem exterior. Você não vai ficar pensando em fazer algo que não deseja fazer. Vi que ela possuía o testemunho interior, assim como eu. Às vezes o testemunho interior está presente, mas as pessoas não o reconhecem. Estou convicto, disse ela, de que Deus nos está orientando naquela direção. Deverá ser o próprio Deus quem abrirá o caminho e colocá-los lá de volta. Vamos simplesmente deixar que Ele o faça. Assim o Senhor fez. Dentro de poucos meses, sem que eu nada fizesse para conseguir alguma coisa nesse sentido, fui convidado para pregar durante uma semana naquela igreja. Depois, o conselho da igreja perguntou-me se eu estaria interessado em voltar como pastor. Não lhe contei que já tinha algo da parte de Deus, disse apenas pode ser. Disseram, temos falado nisso, e a igreja quer vocês de volta. Bem, eu disse, teriam de votar sobre meu caso. Vou dizer-lhe, portanto, o que farei. Vão adiante e votem, e eu lhe direi depois. Do ponto de vista natural, minha esposa e eu ainda não queríamos voltar. Embora amássemos o povo da igreja, não queríamos morar naquela cidade, tampouco naquela casa. Meu coração queria obedecer a Deus, mas tudo o que havia na minha carne recusava. Meu homem natural, meu homem exterior, e no meu próprio pensamento e mente humanos e naturais, não queria ir. De modo que, realmente, enquanto eu continuava orando e jejuando, enquanto o conselho da igreja estava dando os avisos certos e anunciando a eleição, eu estava dizendo ao Senhor que não queria confiar naquele testemunho interior, que, segundo sabia, tanto eu quanto minha esposa tínhamos. Já havia chegado o terceiro dia de um jejum. Queria que o Senhor agisse de alguma maneira sobrenatural. Queria algum tipo de palavra, de língua com interpretação, uma profecia, ou que Deus escrevesse claramente no céu, vá para aquele lugar. Estava de joelhos chorando, lastimando e rogando, porque não sabia agir melhor. Deus orienta por sua voz interior, além daquele testemunho interior. Aquela voz disse, levanta-se daí e pare de agir assim. Levantei-me, depois eu falei, Senhor,
Se apenas tu pudesse dar-me algum sinal sobrenatural, eu sentiria-me melhor a respeito disso. Ele falou: você tem tudo quanto eu vou lhe dar. Você não precisa de sinal sobrenatural, de palavras sobrenaturais escritas no céu, línguas ou interpretações, tampouco a profecia. Você sabe no seu íntimo o que deve fazer. Agora faça-o. Respondi: está bem, farei. Eis-me aqui. Muitas vezes desconsideramos o testemunho interior. Queremos algumas coisas na dimensão dos sentidos. Procuramos o sensacional e saímos perdendo o espiritual. Vamos aprender que Deus orienta todos os seus filhos primariamente por um testemunho interior. A voz no íntimo. Romanos 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho na minha consciência, no meu espírito. O modo número 1 de um espírito guiar-nos é mediante o testemunho interior. O modo número 2 é mediante a voz interior. O homem interior, que é um homem espiritual, tem uma voz, exatamente como o homem exterior possui uma voz. Chamamos de voz da consciência, de voz tranquila e suave. O seu espírito tem uma voz e falará a você. Em setembro de 1966, mudamos de Tulsa, no estado de Oklahoma, Texas, subúrbio de Dallas. Tínhamos morado lá durante 17 anos. A mudança aconteceu da seguinte maneira: minha esposa e eu estávamos em Tulsa para fazer um negócio. O ministério estava crescendo e eu já calculava em minha cabeça o que faria com o meu escritório e a minha casa no Texas. Mas o amigo que nos hospedava em Tulsa disse: irmão, você deve mudar-se para Tulsa. O antigo prédio de escritório do irmão T.L. Osborne está à venda. O gerente comercial pediu que eu o vendesse. Daí ele deu o preço. Era extremamente baixo, mas não me interessei. Finalmente ele disse: vamos até lá olhá-lo. Fui junto, só para não ofender. No momento em que fiquei de pé dentro daquele prédio, uma cigarra, começou a soar dentro de mim. Às vezes, aquele testemunho interior é como uma cigarra. Eu sabia tão bem quanto sei meu próprio nome, esta é a coisa certa. Mas não queria escutar, queria ficar em Garland. É por isso que muitas vezes não ouvimos, não queremos ouvir. Dissemos que queremos ouvir, quando na verdade não queremos ouvir. Queremos fazer a nossa vontade, algumas vezes não a de Deus. Quando estávamos de volta à casa do nosso amigo, minha esposa perguntou-me a respeito da negociação. Oh, não, já calculei tudo. Vamos permanecer onde estamos morando. Vamos transformar nossa casa inteira em escritório. E simplesmente permanecemos em Garland. Fomos para casa, mas não consegui dormir. Normalmente, não tenho dificuldade em adormecer. A Bíblia declara: pois assim dá Ele aos seus amados o sono.
Salmo 127, 2. Eu sou seu amado, e você também nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1:6. Sendo assim, sempre reivindico a promessa de Deus e digo: Senhor, eu sou teu amado, portanto eu aceitarei o sono. Eu te agradeço por ele e sempre adormeço. Mas naquela ocasião não consegui. Minha consciência, que é a voz do meu espírito, me doía. Meu espírito sabe que não prestei atenção a ele. Deitado ali, no silêncio da noite, eu disse: Senhor, se tu queres que eu faça a mudança para Tulsa, eu o farei. Na carne não gostaria de mudar para cá, mas eu não quero ser obstáculo na tua frente. Então, bem no íntimo, ouvi uma voz tranquila e suave. Ora, não estou falando a respeito da voz do Espírito de Deus. Quando ela fala, a voz tem autoridade. A voz tranquila e suave é a voz do nosso próprio espírito falando. Mas nosso próprio espírito pega a mensagem do Espírito Santo que está dentro de nós. Aquela voz tranquila e suave, aquela voz interior, não com poder e autoridade, mas apenas algo dentro de mim disse: eu vou dar-lhe aquele prédio. Ri. Sei que havia muita incredulidade na minha atitude, mas eu disse: muito bem, quando fizer isso, eu crerei. Aquela voz interior disse: fique observando-me apenas. Sem entrar em todos os pormenores, digo que você ficará surpreso ao saber como Deus nos deu aquele prédio. A consciência, a voz do Espírito Santo. E Atos 23, 1. E, pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. É interessante folhear as epístolas de Paulo, escreveu para a igreja, e ver o que ele diz a respeito da consciência. Você notará que ele sempre obedecia a ela. A sua consciência é um guia seguro. Sim, se o seu espírito tornou-se um novo homem em Cristo, é porque a sua consciência é a voz do seu espírito. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essas coisas acontecem no espírito do homem, no interior. Ele se torna, em primeiro lugar, uma nova criatura, um homem totalmente novo em Cristo. Em segundo, as coisas velhas já passaram. A natureza do diabo no seu espírito já se foi. Em terceiro, todas as coisas se fizeram novas no seu espírito, não no seu corpo, nem na sua mente, sendo que agora você possui a natureza de Deus. O Espírito de Deus mora dentro de você. Logo, se seu espírito é um novo homem que tem nele a vida e a natureza de Deus, é um guia seguro. Uma pessoa que não nasceu de novo não pode seguir o espírito a voz do seu espírito. Seu espírito não é regenerado. Sua consciência permitiria que fizesse coisas erradas.
Quando tiver dentro de você a vida e a natureza de Deus, a sua consciência não permitirá que faça qualquer coisa. Se você nascer de novo, tem a vida de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 5,13. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. Tendes está no tempo presente. Temos a vida eterna agora. Se você é um cristão nascido de novo, possui a vida de Deus no seu espírito, você tem a natureza de Deus no seu espírito. Quem dera que as pessoas aprendessem a seguir o próprio espírito. Quem dera que aprendessem a aproveitar a vida que está dentro delas. Afiliei-me à igreja e fui batizado bem na juventude, mas isso não me fez um cristão. Meu espírito não estava regenerado quando fiquei totalmente confinado à cama com uma enfermidade cardíaca aos 15 anos de idade. Nasci de novo, verdadeiramente durante os 16 meses no meu confinamento na cama. Depois de agosto de 1934, como jovem batista, lendo a Bíblia metodista da minha avó, fui curado. Voltei para o ginásio. Havia perdido um ano escolar antes de eu nascer de novo. Dificilmente passava em algumas matérias. Se ganhasse conceito D, seria reprovado. E quem fosse reprovado em uma disciplina, ficaria naquela mesma série e teria de repetir o ano inteiro. Duas professoras me disseram em 2 matérias: demos-lhe 2 pontos, senão você ficaria com D. No entanto, depois de eu nascer de novo, jamais meu currículo escolar registrou outra coisa senão A em todas as matérias. Eu nunca levei um só livro para casa a fim de estudar. Ora, naquele tempo eu não sabia coisa alguma acerca do batismo do Espírito Santo, mas você sabe o que eu já tinha conhecimento disso? Sabia que tinha a vida de Deus dentro de mim. Enquanto andava pela rua em direção à escola todas as manhãs, inconscientemente estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. Meu coração me mandava fazer assim, e eu o escutava em vez de escutar minha cabeça. Tinha uma conversa com o Senhor. Sempre quando falar coração, irmãos, na palavra de Deus é o Espírito, tá? Porque o coração é enganoso e mau. Eu disse, a própria Bíblia diz que o coração é enganoso e mau. Eu disse, ora, Senhor, leio no Antigo Testamento que Daniel e os 3 moços hebreus estavam na escola. Na Babilônia. E tu lhes deste favor com o diretor da escola. Daniel 9. Deus, dá-me favor com todos os professores. Agradeço a ti por isso. Já o possuo. Depois passado os 3 anos de treinamento, eram 10 vezes mais sábios do que os demais. Versículo 10 a 20. Senhor, tenho a tua vida dentro de mim. João 1,4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz simboliza o desenvolvimento
Transmita-me conhecimento e perícia em todo o ensino e sabedoria, a fim de que eu seja 10 vezes melhor. Cada dia andava para a escola, eu confessava, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Essa vida está em mim, a vida de Deus está em mim. Essa vida é a luz, é o desenvolvimento da minha pessoa. Está desenvolvendo o meu espírito, está desenvolvendo a minha mentalidade. Tenho Deus dentro de mim, tenho a sabedoria e a vida dele dentro de mim. Esta vida de Deus no meu espírito me domina. O propósito do meu coração é andar na luz da vida. Não quero dizer com isso que fui passando sem esforço. Nos períodos destinados ao estudo no salão da escola, eu estudava. Durante a aula, escutava atentamente tudo o que estava sendo dito. Mas ao receber a vida eterna no meu espírito, ao deixar minha mente renovar-se com a palavra de Deus, a minha inteligência foi aumentada em torno de 30% a 60%. A vida de Deus fará isso por qualquer pessoa que queira. O milagre mais espantoso que já vi em minha vida foi o que modificou a mente de uma moça, a quem chamei de Maria. Sua inteligência foi desenvolvida em pelo menos 90%. Começou a ir na escola aos 7 anos de idade e frequentou durante 7 anos sem sair da primeira série. Naquele período jamais aprendeu a escrever o nome. Finalmente pediram a seus pais que a tirassem da escola. Na igreja em que eu pastoreava, via comportar-se como uma criança de 2 anos, embora ela tivesse 18 anos. Descia dos bancos e ficava no chão engatinhando como um bebê. Se acontecesse de não ficar sentada com a mãe, deslizava debaixo dos bancos ou erguia a saia para passar por cima deles, a fim de chegar aonde a mãe estava. Suas roupas sempre estavam em desordem, seus cabelos nunca penteados. Certa noite, durante a reunião de avivamento evangélico, Maria veio à frente e ali recebeu a vida eterna. A natureza de Deus, uma mudança dramática, ocorreu instantaneamente. Na noite seguinte, ela sentou-se no culto e comportou-se como qualquer jovem de 18 anos. Tinha arrumado os cabelos e se vestia bem. Sua inteligência parecia ter sido desenvolvida na noite para o dia. Anos mais tarde, eu estava de volta à cidade para ajudar em um enterro. O que aconteceu com Maria? Perguntei à secretária da igreja. Ela me levou ao pórtico da frente. Está vendo todas aquelas casas novas? Estão sendo construídas ali? Disse, estou. É um acréscimo à cidade. Maria está edificando tudo aquilo. Trata dos próprios empreendimentos financeiros. Ela é a própria financista. Tem 3 lindas crianças, ficam no banco da frente todos os domingos, são as crianças mais bem vestidas e de melhor que se comportam na igreja. Como secretária da igreja, posso dizer-lhe que os dízimos e a oferta de Maria estão aqui todos os domingos. A vida de Deus entrava nela. Tenho a convicção de que jamais aprendemos o que temos recebido. A maioria entre nós tem pensado que o Senhor simplesmente nos perdoou e tem dito, somos as mesmas velhas criaturas que sempre somos. Procuraremos aguentar firme até o fim, se conseguirmos um número suficiente de pessoas para orar por nós. É possível que vencemos. Não, graças a Deus não é assim.
A vida de Deus é outorgada no nosso espírito. A natureza de Deus está no nosso espírito. O Espírito Santo de Deus vivo permanece dentro de você para dividir tudo que Ele tem com você. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua maravilhosa, gloriosa e amorosa presença, Pai, para Te honrar, Te glorificar, Te exaltar, Pai, Te agradecer esse amor infinito que o Senhor tem por nós e essa certeza absoluta de todas as Tuas promessas. Somos mais que vencedor e o Senhor vai fazer de nós um sucesso. E te peço agora, Pai, derrama o Teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Em o nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda a força contrária, todo espírito maligno, toda dor, doença, caroço, hérnia, toda mágoa, tristeza, ódio, depressão, opressão, toda obra do inferno eu quebro, eu destruo, tudo que afasta essa pessoa do amor de Deus, fora, sai daí mentira. Sai daí, obra do inferno. Sai daí, demônio. Fora, eu te arranco. Saia daí, desemprego, miséria, problema, desunião. Fora, você, demônio. Eu queimo você. Eu quebro tuas forças. Eu quebro teu poder e ordeno você agora. Pega tudo que é seu e saia dessa vida. Fora, saia, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos ler mais a Tua palavra todos os dias. Aprender mais de Ti, para estar sempre com o Senhor. Pai, confiamos na Tua palavra, que tudo vai passar, o céu e a terra, tudo, mas Sua palavra nunca falha, nunca errou, nunca falhou, e ela nunca vai passar, ela é válida sempre. Confiamos no Teu amor e na Tua palavra. Pai, muito obrigado. Amém e amém.